Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 em diante. O som tá bom para vocês aí no fundo? Estão ouvindo bem? Está chegando limpo, claro? Ok. Todos acharam? Eu vou ler a palavra. Diz assim, o título é A Situação dos Mortos em Cristo e a Vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Esse é o texto base para a ministração dessa manhã, desse dia. Ontem, quando à noite eu estava orando e me preparando para estar aqui ministrando para vocês hoje, eu fiquei orando, pedindo uma direção a Deus, um texto que alimentasse o nosso espírito, que fortalecesse a nossa fé. E Deus me conduziu a esse texto aqui, e eu comecei a meditar sobre ele, e se tornou claro para mim porque Deus estaria falando de um momento final, né, da vida dos cristãos, nessa dimensão terrena aqui, né? O momento em que a promessa de Deus vai se cumprir, de que Jesus virá buscar a sua igreja. Todos sabem que Jesus veio um dia como homem, um homem-Deus, o Jesus Cristo, homem, né? O Filho de Deus, veio a esse mundo em carne, viveu entre os homens, ministrou ao coração dos homens as verdades de Deus, ensinou aos homens a verem Deus como um pai, e depois pagou com o preço da sua própria vida naquela cruz, o preço pela dívida espiritual que o pecado do homem havia trazido diante de Deus, né? O homem tinha uma dívida espiritual diante de Deus. Quando eu digo o homem, é a humanidade toda, em relação ao pecado, né? O homem não tinha como se redimir sozinho do pecado. Então Deus, na sua infinita misericórdia, porque Ele é um Deus de pleno e eterno amor, Ele proveu esse sacrifício. Ele enviou o seu Filho Jesus como homem a este mundo, para que, como homem, pudéssemos nós nos identificarmos com Ele, e como Deus também, realizar aqui os seus milagres, mostrar não só o Deus vivo, né? O Deus Pai, o Deus Criador, como um Deus de amor, mas também um Deus de sabedoria e de poder. E esse amor, essa sabedoria, esse poder estavam em Jesus, na pessoa deste homem, Deus, chamado Jesus. Ele finalizou a sua obra não apenas morrendo na cruz, mas o ápice, o ponto mais elevado da obra de Jesus na terra foi a ressurreição, né? Quando Jesus ressuscitou, ficou claro diante de todos que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era alguém vindo do céu, que Jesus era alguém sobrenatural, né? Que Jesus não estava limitado a essa dimensão humana e terrena a qual nós estávamos até antes de encontrarmos com Ele, mas Jesus era alguém que vinha
da parte de Deus e que tinha nele o amor, a sabedoria e o poder de Deus. E Jesus, então, vem, faz essa trajetória de viver entre os homens, de comunicar aos homens a vontade do Pai, de estabelecer princípios para a vida da humanidade, trabalhou em aspectos que revelavam ao homem uma forma, não só do homem receber o perdão dos seus pecados, mas ele preparou o homem para viver a salvo do pecado, liberto do pecado, né? Hoje, quando nós podemos viver em obediência à palavra de Deus e debaixo da influência plena do Espírito Santo, nós ficamos livres do pecado. O pecado perdeu o seu poder sobre a vida do homem, né? O homem natural, o homem que não tem a Deus, ele é escravo do pecado. Mas o homem que conhece a Deus, o homem que recebeu o perdão através de Jesus Cristo, ele foi liberto do pecado, ele foi perdoado do pecado e ele ganhou imunidade em relação ao pecado. Nós conseguimos dizer não para a tentação. Nós conseguimos ver o pecado nos rodear, nos cercar, e temos força em nós mesmos para dizermos não à tentação, né? E isso tudo foi feito através de Jesus Cristo e do Espírito Santo que veio à terra com ele. Mas se Jesus tivesse apenas morrido, ele não teria completado a sua missão. O propósito de Deus, o projeto de Deus, colocava nesse pacote, colocava nesse projeto todo da salvação a ressurreição de Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele é as primícias, né, dos que dormem, ou seja, alguém que morreu crendo em Deus e que por morrer crendo em Deus e vivendo a justiça de Deus, ao terceiro dia depois ressuscitou. Então Jesus, ele foi como uma primícia, né? Jesus, ele foi o primeiro homem a de fato ressuscitar de entre os mortos. E sendo ele o Filho de Deus, ele coloca, quando eu digo primeiro, Jesus fez alguns milagres de ressurreição, mas eu quero dizer assim, ele foi o primeiro no sentido de ressurgir e voltar para o Pai, né? Então Jesus abriu para nós o caminho em direção à vida eterna. E o que essa palavra fala? Ela fala justamente sobre isso, sobre esse milagre, né? E Paulo até se refere a esse momento aqui, essa passagem final aqui da vida da igreja em relação à vida eterna, como um mistério. Ele fala assim: eu vou revelar a vocês um mistério, que é esse mistério de nós sabermos, em primeiro lugar, que existe a vida eterna. E quando eu estava meditando sobre essa palavra ontem, ficou muito claro para mim, Deus dizendo que Ele queria que a igreja El Shaddai ouvisse isso hoje, porque a nossa vida de fé, a nossa vida cristã, ela não pode ficar presa, ela não pode ficar limitada a essa dimensão terrena aqui. Nós não podemos buscar a face de Deus, temer a Deus, nos santificarmos para Deus, só por prosperidade material, só por saúde aqui nessa vida, só pela salvação dos nossos familiares, pelo bem-estar no relacionamento com os nossos familiares. Nós não podemos estar buscando coisas correlatas somente a esta vida aqui, porque esta vida aqui, com Cristo, realmente ela se torna uma vida infinitamente melhor, né? Todos aqui, os que forem justos, os que forem, vamos dizer, precisos na sua avaliação, no autoexame da sua vida, se forem honestos diante de Deus, se forem justos com Deus, vão poder testemunhar de que a sua vida mudou muito e melhorou muito depois que você conheceu a Cristo. Porque isso de fato acontece, né? Ainda que nos primeiros dias da nossa vida cristã existam muitas dificuldades, muitas dores, o processo até da cura dos nossos traumas seja doloroso, da transformação, da renovação da nossa mente traga um pouco de sofrimento, depois de um certo tempo a nossa vida ela é envolvida por paz. A nossa vida ela é colocada como alguns dizem aí, né, dentro de um halo de proteção. A gente está numa redoma de amor. A gente está numa bolha de amor. Às vezes a gente até se esquece de como era a vida lá no mundo, porque a gente está aqui, salvo, com o coração em paz, sabendo que o Senhor nos ama,
sendo protegidos por Ele, sendo abençoados por Ele, se realmente entregarmos o nosso coração a Deus e decidirmos pôr em prática na nossa vida a palavra dEle, a nossa vida começará a ser uma vida abençoada. A palavra de Deus diz que aqueles que o amam e que o temem, eles viverão em delícias perpetuamente. Ou seja, acontecerão coisas boas, haverão alegrias, vitórias, prazeres, não só aqui nesta vida, mas também na vida eterna. Amém? Viverá em delícias perpetuamente. Estamos vivos, então, quando está falando de viver perpetuamente, já está falando dessa vida aqui. Essa vida aqui não é um mar de lágrimas, como alguns diziam, não é o purgatório que nos prepara para entrarmos no céu. Não, essa vida aqui ela pode ser uma vida boa. Ela pode ser uma vida vivida com sabedoria, uma vida vivida com alegria em Deus. E uma das principais alegrias que tem que mover a nossa vida não são as circunstâncias terrenas, mas é a alegria que vem do céu, é a alegria da nossa salvação. É o fato de eu e você sabermos que Ele já deu a vida por nós, que Ele nos amou primeiro, que Ele provou esse amor naquela cruz, e o trabalho que Ele fez naquela cruz, através de sofrer ali por nós, nos deu o perdão dos pecados, nos trouxe a paz que excede a todo entendimento e nos deu a coroa da graça que é a salvação eterna. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Então, qual é a palavra-chave, qual é a rema dessa palavra aqui? Entendermos que a vida com Cristo aqui pode ser uma vida excelente, pode ser uma vida vivida com muitas alegrias, com muitas bênçãos, mas ela não é tudo. E se nós queremos realmente poder agradar a Deus, se nós desejamos ser pessoas espirituais, que vão estar conectadas em Deus, ligadas ao trono de Deus, nós precisamos contemplar a obra de Deus como um todo, percebendo não só o começo, né? Sabendo agradecer a Deus não só pelo começo, mas também contemplar o fim. Porque hoje aqui nós estamos no começo de uma vida, né? Para alguns, a morte parece o fim. Todo mundo fica muito triste quando morre um familiar. Isso é normal, isso é natural, porque estamos sofrendo a perda de alguém. Mas nós temos que ter essa visão espiritual que nos leva a termos a certeza de que aqueles que são nossos queridos e que morrem com Jesus, eles vão estar aguardando por nós no reino celestial. Amém? Eu não sei se você já leu aquela passagem sobre o rico, Lázaro e Abraão. Não é o Lázaro que ressuscitou, é outro Lázaro, um Lázaro que era mendigo. Lázaro no céu era Lázaro, o rico era o rico e Abraão era Abraão. Então, no reino eterno, nós teremos a nossa identidade e nós vamos nos reconhecer lá, nós vamos reencontrar pessoas que nós convivemos e que nós amamos aqui na terra. Amém? Mas é lógico que o preço desse reencontro é a nossa família estar em Cristo. Então, Paulo, ele começa dizendo uma coisa aqui, ó. Não queremos, porém, irmãos, versículo 13, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esse dormem aqui não tem nada a ver com sono. Esse dormem aqui é uma expressão usada pela Bíblia para dizer aqueles que morreram em Cristo. Amém? Aqueles que viveram essa morte natural aqui, essa primeira morte aqui, em Cristo Jesus. E ele diz, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Amém? Eu vou dizer para vocês, vou contar para vocês uma coisa que eu já contei aqui no passado, mas há uns 5 anos atrás, quando minha mãe faleceu, ela faleceu com 89 anos, salva, batizada nas águas, apaixonada por Jesus e pela igreja, dizendo que a igreja era a verdadeira família dela, né? Minha mãe venceu um câncer, ela foi curada por Jesus de um câncer. Deus prometeu nessa cura do câncer que ia dar mais 15 anos de vida para ela. Ela, depois daquela palavra que Deus deu, porque foi uma palavra específica na Bíblia, dizendo, vou te dar mais 15 anos de vida,
Deus usou a figura de um rei que recebeu uma cura de um tumor no abdômen para poder dar essa promessa para minha mãe. Era justamente que minha mãe tinha um tumor, um câncer maligno, que já tinha metástase, que já estava se esparramando para o útero, para o ovário, para várias partes do corpo. Deus deu aquela palavra, minha mãe passou por uma cirurgia, tirou aquele tumor, mas sobrenaturalmente, depois da cirurgia, minha mãe não precisou fazer nem quimioterapia. E ela venceu muitas coisas na vida. Ela venceu a viuvez dela, criou a mim e ao meu irmão, os 2 únicos filhos, sozinha, sendo uma professora primária. Minha mãe foi uma valente. Ela deu aula na escola primária durante 40 anos. Ela formou um filho para o Senado Federal. Meu irmão é da comissão científica do Senado. Ele trabalha escrevendo os discursos dos senadores, fazendo as pesquisas que precisa para referendar os projetos nos discursos, e deu um filho que é um apóstolo para as nações da terra, né? Então minha mãe formou 40 gerações, ela deu um filho para o mundo secular, para a princípio do poder, da autoridade secular, e deu um outro filho para a veia da autoridade espiritual. E aí chegou a hora dela ir embora, porque Jesus falou que ia dar para ela 15 anos de vida a mais depois do câncer. Depois que ela foi cirurgiada e curada do câncer, porque ela não precisou fazer nem quimioterapia. Eu nunca vi isso, uma pessoa tirar um tumor de câncer maligno, grave como aquele, que já estava se esparramando por várias partes do corpo e não precisava fazer quimioterapia. Ela nunca mais fez nenhum tipo de quimioterapia, nenhum tratamento, só acompanhamento para ver se o câncer não voltava, e o câncer nunca mais voltou durante os próximos 15 anos e 1 mês. E esse 1 mês foi para ela completar 89 anos de idade, e fizeram uma festa surpresa para ela, onde tinha tantas amiguinhas dela velhinhas, que se somasse todas as idades que estavam lá, davam uns 2.000 anos antes de Cristo. Tanta velhinha que tinha na minha casa, e passaram o dia com ela. Eu sempre ia para lá nos aniversários dela. Naquele eu não pude ir, eu liguei para ela e ela falou assim, eu falei, como foi o aniversário, mamãe? Soube que teve uma festa aí das suas amigas, tal. Ai, meu filho, vieram todas as minhas amigas, as da família, as vizinhas, as da escola, né? Imagina, 40 anos dando aula, com quantas pessoas ela conviveu. E minha mãe era uma pessoa muito amorosa, amistosa, gostava muito de conversar com as pessoas, valorizava os relacionamentos, né? E então ela passou esse dia e falou assim, foi o melhor aniversário da minha vida, filho. E uma semana depois desse aniversário, ela foi para Jesus. E eu fui tomado eu vivi uma experiência fantástica na morte da minha mãe, que foi sentir alegria. Eu não senti tristeza. Eu vivi essa palavra aqui, que nós não nos entristecermos, aqui, ó. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais. Como os demais quem? As pessoas que não têm Jesus, as pessoas que não têm a fé na vida eterna, a dimensão e a convicção da vida eterna no seu espírito, quando elas perdem alguém, elas se entristecem. E é normal a gente se entristecer quando perde uma mãe, quando perde um pai, quando perde um familiar. Por quê? Porque é a dor da separação. Isso eu também senti. Eu sinto saudade da minha mãe. Outro dia eu tive um sonho com ela, acordei, sentei na cama e chorei, né? Porque o sonho foi muito real. Mas no dia em que ela partiu, eu fiquei feliz porque eu falei, minha mãe recebeu o prêmio. Minha mãe alcançou a salvação. Minha mãe, por tudo que ela fez, por tudo que ela gerou aqui nesse mundo de bom, porque ela foi boa filha, boa esposa, boa mãe. A minha mãe cuidou dos pais dela doentes na cama durante 22 anos. 22 anos, uma pessoa dedicando a sua vida a cuidar do pai e da mãe. Meu avô morreu depois de 22 anos desse cuidado da minha mãe com a vida dele, porque eles moravam na minha casa. Ela foi para o quintal da casa, 6 horas da manhã, na hora que ele fechou os olhinhos e morreu. Ele morreu como uma velhinha que apaga, assim, né? Aquele velhinho que vai ficando fraquinho, fraquinho, fraquinho e morre, né? E aí ela foi lá, fechou os olhinhos dele, foi para o quintal orar e agradecer a Deus, porque ela tinha conseguido cumprir aquela missão de cuidar dos pais durante 22 anos. Minha avó, 10 anos com derrame na cama,
Meu avô, 12 anos com Alzheimer, caduquinho dentro de casa. Um dia eu sentei do lado dele e perguntou assim: quem é o senhor? Eu falei: sou seu neto, Fábio. Ah, o senhor é meu neto? Estimo em saber. Não conhecia ninguém, né? Fugia de casa de noite, saía enrolado num lençol. Minha tia que morava com a gente, né, solteira, uma tia solteira que ajudava minha mãe nessa missão aí, falava assim: Anésia, levanta aí que a procissão começou. O profeta já está com o manto dele e vamos correr atrás dele para ele não cair por aí, né? Porque tinha que ter sempre alguém do lado, né? Um dia ele fugiu de casa e não queria voltar de jeito nenhum. Minha mãe falou assim para ele: vamos, papai, vamos voltar para casa, porque o lugar para onde o senhor está indo não tem comida. Ele disse: fome estou passando na sua casa. Maldita a hora que eu te conheci. Então, era esse o quadro que a minha mãe viveu, que a minha mãe enfrentou, que a minha mãe venceu. Vamos dar um aplauso a Jesus? Isso ela só fez. Isso tudo ela só fez, não é porque ela era uma pessoa boa. Ela não fez isso numa capacidade humana. Ela fez isso no poder do Espírito Santo, que deu a ela a capacidade de amar os seus pais, de honrar os seus pais. Às vezes, para a gente perdoar o marido, para a gente conseguir ser sensível e doce com a esposa, para a gente conseguir honrar os pais, a gente precisa pedir a Deus a capacitação do Espírito Santo. Porque enquanto seres humanos somos limitados, somos falhos. Amém? E minha mãe enfrentou tudo isso então. E quando ela partiu para Jesus, não vou nem dizer morreu, quando ela descansou, porque ela morreu no sábado, no Shabat, chegou no hospital, começou a cantar a música do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. O apóstolo René me ligou para me dar os pêsames, né? E falou assim: Jesus escutou a música e falou: filha, hoje é você que vai entrar na minha casa. Né? E chamou ela naquela noite. Ela, depois de cantar essa música, ela perdeu os sentidos no hospital e foi embora. Né? E eu fui tomado naquele velório de uma paz muito grande no meu espírito, de uma alegria, primeiro por eu ter podido ser um bom filho. Seja um bom filho enquanto seu pai ou sua mãe estão vivos. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você não vai ter mais eles. A ordem natural das coisas é que os filhos sepultam seus pais. Então, quem tem pai, peça capacitação a Deus para amar, para perdoar, para honrar, para suportar, para conviver com seu pai agora. Né? Porque quando eles partem, a gente fica com uma sensação muito boa se conseguiu amá-los. Mas fica com peso na alma, uma dor muito grande se essa separação foi mal resolvida, se essa separação aconteceu com a gente devedor, né? desse amor e dessa honra que o Senhor quer que nós tenhamos com os nossos pais. E sogro e sogra entram nessa lista também, porque para Deus, sogro e sogra é como pai e mãe. Da mesma forma como a gente tem que honrar o pai e a mãe, a gente precisa honrar o sogro e a sogra também, porque eles são pais e mães também. Né? Então, eu vivi essa experiência de não viver a tristeza de perder um ente querido. Sentir falta, sentir saudade, mas não ficar triste, nem aquela dor de uma desesperança. Acabou essa pessoa para mim. Não, eu falei, minha mãe foi lá ser condecorada por Jesus, foi lá receber a medalha e foi lá ver como é que é o céu, para a hora que eu chegar lá a gente poder se reencontrar e se reabraçar. Né? E foi incrível, porque as pessoas vinham no velório me confortar, e eu, por saber que minha mãe tinha morrido com Jesus, daquela forma, eu confortava as pessoas, falava: não, você não está entendendo. Ela venceu, né? Ela combateu o bom combate, ela completou a carreira, ela guardou a fé, né? Ela partiu louvando a Deus. E isso é um conforto muito grande para a gente. Então, Paulo aqui está dizendo isso, né? Que nós devemos ter essa convicção de que os nossos familiares em Cristo, se eles morrerem primeiro que nós, eles vão ser esses aqui, que são relatados aqui como os que dormem. E na hora em que Jesus vier buscar a igreja, esses são os que vão ressuscitar primeiro.
Amém? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, ou seja, trará a sua presença, os que dormem, né? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Acho que Paulo pensava que Jesus ia voltar na geração dele mesmo, de tanta pressa que ele tinha de evangelizar todo mundo. Eu acho que ele pensava assim: eu vou ganhar o mundo inteiro para Jesus tão rápido que Jesus vai voltar mais cedo, vai voltar para me buscar. Então Paulo aqui ele escreve como se ele estivesse certo de que Jesus ia voltar na geração dele. E ele diz: os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, uma das coisas também importantes abordada por esse texto aqui, complementada por um outro que eu vou ler para vocês daqui a pouco, é sobre esse fenômeno do arrebatamento. É muito importante nós guardarmos a nossa vida em Deus e escondermos a nossa vida em Cristo. Ou seja, é importante que nós lutemos pela nossa fé, que nós tenhamos temor de Deus, que nós valorizemos muito a nossa vida espiritual. Porque o fato de estarmos desfrutando dos dois níveis de comunhão espiritual que existe, primeiro a comunhão do Espírito Santo, segundo a comunhão do corpo de Cristo, nos assegura estarmos na lista do arrebatamento. Eu não sei quantos sabem sobre isso. A igreja gosta muito de pregar sobre outras coisas, né? Geralmente se prega sobre família, se prega sobre cura divina, se prega sobre prosperidade. Mas hoje Deus decidiu servir para nós um prato diferente, falar desse processo de saída da nossa vida, desse mundo aqui, dessa dimensão aqui, para uma vida espiritual extremamente superior, né? E o que é esse fenômeno? O fenômeno de que todos aqueles que estiverem em Cristo, tanto mortos quanto vivos, na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus. A primeira foi como homem, foi em carne. A segunda agora será como o próprio Filho de Deus. Não virá mais de forma humilde, não virá mais, que eu quero dizer humilde, não vai vir mais como o filho do carpinteiro, não vai vir mais como homem de dores, que sabe o que é sofrer. Agora, quando ele vier, ele vai vir como o Rei dos Reis e como o Senhor dos Senhores, para buscar e tomar para si como noiva aqueles que lhe amaram e lhe obedeceram. E quem são esses? Aqueles que estiverem como parte do corpo e que estiverem em santidade no corpo. Então, não dá para dizer as características de quem vai ou de quem não vai. E justamente porque a gente não tem como precisar muito isso, a gente precisa viver com temor. A gente precisa procurar de todas as maneiras, desde o coração, agradar a Deus, viver em santidade, viver longe do pecado, para não corrermos o risco de entrarmos na lista dos que vão ficar. A palavra diz que, num abrir e fechar de olhos, nós seremos tomados para Deus. Tinha até uma música, né, do Brother Simeon, uma música de um conjunto chamado Katz Barnett, que falava, né, os aviões vão ficar desgovernados, porque os pilotos vão ser arrebatados, né? As pessoas vão entrar numa escola de educação infantil e falar: cadê as crianças? Algumas crianças sumiram. Para onde elas foram? Foram arrebatadas, né? Porque esse fenômeno do arrebatamento é um milagre sobrenatural de Deus, onde as pessoas que pertencem a Deus, elas vão desaparecer da terra e vão ser levadas para esse encontro com Jesus, que é um momento glorioso e um momento de vitória, um momento maravilhoso de conquista, de selo da salvação eterna. Mas os que ficarem vão ficar agora sob a tutela do maligno.
Hoje, o que detém o maligno na terra, o que impede Satanás de produzir muito mais destruição e morte, é a presença do Espírito Santo aqui. O que impede Satanás de destruir, de fazer tudo que o coração mau, maligno, perverso dele deseja, é a presença do Espírito aqui. É a presença do Espírito Santo em nós. A igreja na terra significa segurança para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Os aviões, eles têm mais segurança quando estão cheios de crentes. É verdade. Os lugares estão mais seguros quando tem mais cristão lá dentro. Por quê? Porque o fato dos cristãos estar lá dentro não quer dizer que a justiça dos cristãos faz Deus impedir o avião de cair. Não é isso. É a presença do Espírito de Deus que impede o maligno de estar operando e agindo nesses lugares. Amém? Então, nós precisamos compreender isso, né? Que a nossa vida espiritual ela tem muito valor e com temor a gente deve focar não só as bênçãos terrenas, as coisas que são boas aqui na terra, o meu eleito, a minha eleita, a conclusão do meu curso, Jesus me ajude a terminar a faculdade, Jesus me arrume um bom emprego, Jesus me dê um bom salário, Jesus aumente o meu ganho. Tudo isso é lícito, tudo isso é prometido, tudo isso é agradável aos olhos de Deus. Mas a vida com Cristo não é só isso. A vida com Cristo é algo muito maior, algo muito mais maravilhoso e extenso do que simplesmente a nossa passagem aqui pela terra. Aqui, nessa terra, nós somos peregrinos. Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira pátria é o céu. Lá é que você vai passar a maior parte da sua vida. Amém? Com Jesus. Porque Ele te escolheu, Ele te amou, Ele te salvou. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Eu queria que você fosse comigo agora até um outro texto, é um texto que fala desse mesmo assunto, que está em 1 Coríntios 15, 50, onde diz: os vivos serão transformados. Os vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, 50. Diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, a salvação eterna é uma coisa conquistada de forma espiritual. O sangue e a carne, ou seja, a matéria, o aspecto físico, o ser humano natural, ele não pode alcançar a salvação, porque a salvação é dada pela fé, a salvação vem pelo Espírito. Então, nós só podemos viver a salvação, nós só vamos poder herdar o reino de Deus na sua plenitude, se nós cuidarmos da nossa vida espiritual. Vir à igreja, buscar a face de Deus, ter um relacionamento bom com Deus é mais importante do que você imagina, para a sua própria sorte, para o seu próprio bem. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, todos aqueles que creem em Cristo Jesus, eles terão seus corpos transformados. Eles vão deixar de ser uma matéria natural, uma matéria corruptível, que é essa coisa triste, essa coisa feia que a gente vê num velório, né? Eu olho aquilo, tem que ir em muitos velórios, né? O pastor vai em tudo, né? Vai quando nasce o bebê, vai quando casa a pessoa, vai quando a pessoa morre, o familiar morre, o irmão da igreja vai para o Senhor, né? A gente tem que ir no velório e a gente fica olhando como acaba a matéria e é muito feio, é uma desonra, né? Paulo fala aqui, né, que esse corpo natural ele é semeado em desonra e ele ressuscita em glória, né? Por quê? Porque ele morre como uma matéria perecível, que cheira mal, que apodrece dentro de poucos dias. Quando Jesus chega no túmulo de Lázaro para poder ressuscitar Lázaro, fala: não dá para abrir esse túmulo, Jesus, faz 4 dias que está aí.
E no aspecto da medicina, o quarto dia é o pior dia, né? Assim, é o dia que está a coisa impossível, o cheiro, né? E Jesus fala, não, espera aí, abre esse túmulo aí, porque eu sou a ressurreição e a vida, né? E eles tiram a pedra, e Jesus dá um comando e Lázaro vem para fora ressurreto. Mas o que foi vivificado aí? Foi a alma e o corpo de Lázaro. Aqui é uma ressurreição diferente, né? Aqui fala de uma transformação dessa natureza humana que nós temos, né? Onde o Espírito vai produzir em nós a transformação para um corpo glorificado como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Jesus, quando ele ressuscitou, ele não estava mais todo ferido, todo cheio de hematomas, todo com as costas dilaceradas pelo chicote romano, como ele ficou na cruz. Depois de 3 dias, ele, como a primícia daqueles que dormem, ele passou por uma transformação física e aí ressuscitou com um corpo glorificado que atravessava paredes. Tinha uma outra composição, tinha uma outra condição, que eu não posso nem dizer que é física, né? Mas que agora é um corpo espiritual. Amém? E se você ler esse livro de Coríntios aqui, desde o versículo 20, você vai ver isso aí. Paulo fala de uma forma tão detalhada, ele diz assim, uma é a carne dos seres humanos, outra é a carne dos animais, outra é a carne das aves, outra é a carne dos peixes. Há também corpos naturais e corpos celestiais. E a glória de cada um desses corpos é diferente uma da outra. Existe até diferença entre estrelas e estrelas. Tem uma estrela que brilha mais, tem uma glória maior, tem uma estrela que brilha menos, tem uma glória menor. Tem estrelas que têm um tremendo campo magnético em torno delas. Tem estrela que não tem magnetismo nenhum, ela fica lá orbitando porque tem uma outra estrela que governa a vida dela, que sustenta ela, né? Presa numa órbita. Então, Paulo, ele está dizendo aqui isso, né? Que a semente, quando esse corpo natural ele é semeado na terra, a semelhança da semente que nós plantamos aqui também, quando ele nasce com uma outra característica. Você não planta um grão de feijão e nasce um monte de feijões, ou sai um feijão da terra, não. Nasce um pé de feijão, que tem uma característica diferenciada. Então, Paulo está usando esse exemplo da natureza para trazer essa compreensão para nós, de que esse corpo natural aqui, débil, frágil, que Paulo chama inclusive de um corpo de humilhação, ele vai se tornar num corpo semelhante ao de Jesus, né? Um corpo incorruptível, um corpo preparado para viver a vida eterna, onde não vai haver dor, onde não vai haver doença, onde não vai haver morte, onde não vai haver choro, onde só vai haver paz e a convivência com a glória de Deus, que vai inclusive revestir esse seu novo corpo aí que Deus vai te dar. Quem quer isso para si? Amém. Olha, vamos continuar lendo aqui. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, é a mesma referência que ele faz em Tessalonicenses, a mesma referência do outro texto. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Como é que você vai para a vida eterna com um corpo que se deteriora? Com um corpo que perece? Não tem como. O corpo que vai entrar no reino celestial é um corpo incorruptível. É um corpo que vai durar para sempre. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te dar um corpo que vai durar eternamente. Não vai ter mais dor nas costas, não vai ter mais dor de cabeça, nem dor de dente, nem reumatismo. Você se alegrou com isso? Dá um aplauso aí a Jesus. É isso aí, pastor Murilo. Nem falei isso aí.
Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse corpo aí não vai ter doença, não vai ter dor, não vai ter mal algum que o aflija, e nem a morte terá mais poder sobre ele, porque ele é um corpo preparado para você viver eternamente. Dá um aplauso ao Senhor aí. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Queridos, uma das coisas que mais aflige a existência humana é a morte. A olhos naturais, a morte é uma das coisas mais assustadoras que existe. Quer ver uma pessoa ficar apavorada, ela recebeu uma notícia: você está com câncer. A pessoa, a primeira coisa que ela pensa é: eu vou morrer. E se morrer com Jesus, está ótimo, né? O duro é quando a pessoa não tem nem essa certeza. Então, daí você tira uma base de como as pessoas lá no mundo, elas se desesperam, como elas se angustiam, como elas sofrem quando alguém morre ou quando alguém recebe uma notícia que vai morrer. Mas esse mal na nossa vida já começou a ser vencido. A morte já não nos aflige muito. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, através do próprio apóstolo Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por que Paulo usa essa expressão? Porque ele tinha absoluta convicção. Ele teve a oportunidade até de ver isso com seus próprios olhos, porque foi arrebatado ao céu, que a vida lá em cima é uma vida muito melhor do que aqui embaixo. Amém? Então, a gente precisa ter isso dentro do nosso compêndio da fé, dentro da nossa história de vida cristã. Nós não podemos ser cristãos que só sabem viver a fé aqui na terra, que só sabem projetar a fé para conquistar as coisas da terra. Não, a nossa fé precisa conquistar para nós a vida eterna. Amém? Essa fé precisa nos levar até o fim, para que nós, morrendo em Cristo, perseverando em Cristo até o fim, alcancemos, como diz a palavra, como diz a promessa, a coroa da vida. Amém? E por que ele fala a coroa da vida? Porque a coroa representa o nível máximo de conquista, a glória de um rei, né? Quando alguém chega ao trono, uma coroa é colocada sobre a cabeça dessa pessoa, para que todos saibam: este é o que está investido de autoridade sobre todos, este é o Senhor do reino, né? E por que a salvação é a coroa? Porque, como eu falei, Deus quer e vai te dar muitas bênçãos, todas as bênçãos, em nome de Jesus, aqui na terra. Mas a maior bênção de todas é a que você vai receber quando chegar na presença dele, na glória. Amém? Você quer aplaudir Jesus? Pode dar um aplauso ao Senhor. Então, esse inimigo, né, que é a morte, que é uma coisa que assusta tanto o ser humano, que é tão feia, que é tão temida, né? Foi tragada aqui, ó. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão é o ferrão da abelha. A palavra aguilhão quer dizer isso, uma espada, né, que fere. Para o homem natural, quando ele é alcançado pela morte, o aguilhão da morte o venceu, o derrotou, né? Agora, aqui, a morte, que era o pior inimigo da existência humana, foi derrotada. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve, dizendo isso: onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida lá na cruz. Lá na cruz, Jesus venceu o pecado, venceu o diabo, venceu o mundo e venceu a morte. E porque você crê nele, ele te fez vencedor juntamente com ele. Você é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Amém? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por que o homem deve se afastar do pecado? Porque o pecado traz consigo morte. Morte espiritual, morte emocional e às vezes morte até física. As pessoas estão lá fazendo um assalto no banco, estão lá mexendo com tráfico de drogas, sai um tiroteio com a polícia, jovens lá de 16 anos, de 18 anos, perde a sua vida. Por quê? Porque a morte
tinha legalidade, a morte tinha direitos legais e prevaleceu contra aquela vida, contra aquela pessoa, né? Então, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Diga comigo, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a vitória sobre todas essas coisas. Amém? Nós temos a vitória sobre o pecado, sobre o mundo. Nós temos vitória em Cristo sobre todos os inimigos espirituais, o maligno, a morte também. Amém? A morte foi vencida na ressurreição de Cristo e ela será vencida através da minha e da sua ressurreição. Isso pode parecer distante para nós, mas nós temos que contemplar isso. Isso tem que fazer parte da nossa busca, isso tem que ser uma coisa conquistada por nós dia após dia. Amém? E ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sede firmes na fé, né? Inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual é a sabedoria do homem cristão? Ele buscar com amor a face de Deus, procurando viver um relacionamento verdadeiro com Deus, de verdadeiro amor, porque Deus é amor, também de temor, se afastando do pecado, não afligindo o coração de Deus através dos seus pecados. Quando nós vamos ao encontro com Deus, a gente percebe que o pecado é uma coisa que entristece o Espírito Santo, o pecado é uma coisa que fere o coração de Deus. Quando a gente está lá em Peniel, a gente escuta essa frase, né? Quando a gente peca, o primeiro a ser ferido é Deus. Então nós precisamos nos afastar do pecado, fugir do mal e da aparência do mal, e nós precisamos perseverar nessa comunhão dos santos, não sendo meramente assistentes na igreja de Cristo, mas participantes. Todos aqui têm algo para fazer na obra de Deus, ou diretamente ligados ao ministério, através de algum dom que tenha, ou através do dom da fé, transmitindo essa fé para outros, convidando os familiares, os amigos, para conhecerem a Cristo, trabalhando, orando, para que outras pessoas sejam salvas. Amém? E ele diz isso: porquanto, meus amados irmãos, sede firmes, fiquem inabaláveis na fé, porque muitas vezes vem situações que querem nos tirar da presença de Deus, querem abalar nossa fé, querem nos separar da comunhão do Espírito Santo e dos santos, né? Tanto do Espírito Santo quanto da igreja, e sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Fazermos a obra do Senhor é um elemento consolidador na nossa vida. Nós devemos dar oportunidade às pessoas para que participem da obra de Deus, estimulá-las a participarem da obra de Deus, dar oportunidade para os novos discípulos que estão chegando à igreja, permitir que eles se sintam usados pelo Senhor, descobrirmos os dons, os talentos que neles existem, mostrar às pessoas que estão chegando que Deus precisa delas, que elas são úteis na obra de Deus, porque na obra de Deus, no conceito divino, ninguém é decorativo, ninguém está chamado para ser passivo, todos têm possibilidade de serem úteis, de serem ativos, de serem usados por Deus, porque Deus te deu dons, porque Deus te deu a unção, o poder do Espírito Santo. Então o Senhor quer usar a sua vida, e estarmos engajados no corpo, estarmos vinculados ao corpo de Cristo, estarmos trabalhando na obra de Deus é uma coisa que nos faz estarmos seguros, porque o dia que a trombeta soar, você não vai ficar aqui sendo discipulado pelo maligno, sendo açoitado e ainda provado mais e mais ainda pelo maligno, né? Então, essa aqui é a palavra do Senhor, mas eu queria fechar com o texto de Tessalonicenses 4, quando ele termina dizendo assim no versículo 18, volta lá para aquele texto anterior: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém? Ou seja, a pregação do nosso evangelho, do evangelho
que estamos vivendo, que estamos pregando, não pode se limitar a bênçãos terrenas. Eu falei aqui outro dia que nós devemos, com ousadia e por fé, prometermos às pessoas: o seu casamento vai ser restaurado, o seu filho vai voltar para casa, a sua filha vai ser liberta da droga, né? No dia que eu preguei sobre a mulher sírio-fenícia, eu disse: nós precisamos prometer a Deus não só o amor de Deus, mas também a manifestação do poder de Deus. O nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que salva, que liberta, que cura, que santifica, mas Ele é um Deus que nos quer ter com Ele na vida eterna. Então nós precisamos pregar para as pessoas sobre o que vai ser delas depois da morte. Uma boa pergunta a se fazer para as pessoas: você já tem certeza para onde você vai depois que você morrer? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Ou seja, por que ninguém gosta de defunto, de caixão? Ninguém gosta de velório? Porque isso não fazia parte dos planos de Deus. A morte foi um acidente de percurso. A morte aconteceu por causa da desobediência do homem. A desobediência que entrou no coração do homem através de Lúcifer. Então, o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver eternamente. Por isso ele não se relaciona bem com a morte. E por que isso acontece? Porque a Bíblia diz que Deus pôs no coração do homem a eternidade. Então as pessoas, mesmo as que estão lá fora, cegas pelo pecado, amortecidas no seu espírito pelo pecado, elas têm um desejo de salvação. E a nossa pregação tem que ser: Jesus não só vai te dar uma vida boa aqui na terra, mas Jesus vai te dar a vida eterna também no céu. Porque às vezes as pessoas reputam a vida delas aqui na terra como suficiente. Eu já estou bem, eu tenho saúde, está tudo bem comigo, eu tenho uma família ajustada, está tudo bem na minha casa. Eu olho, por exemplo, para a vida do meu irmão, que ainda não é convertido, está tudo tão bem na vida dele. Eles têm saúde, os filhos se amam, os filhos dele beijam mais ele do que as minhas filhas me beijam. Porque existe uma relação de amor, de carinho muito forte entre a família, né? Dinheiro guardado no banco, está tudo bem. Mas o que está faltando? Está faltando a salvação. Está faltando a paz de espírito, né? Que só Jesus Cristo pode dar. Amém? E aquilo que começa no espírito, com paz aqui na terra, termina no espírito, com paz lá no céu. Amém? Então, quem quer esse pacote completo de Jesus nessa manhã? Você que já faz parte da El Shaddai, você que já é um filho de El Shaddai, você já recebeu tudo isso. É só você cultivar. É só você regar essa plantinha com muito carinho, que é a tua fé. É só você não deixar o pecado, o mundo, o inimigo te roubar da presença de Deus, te contaminando, te tirando da comunhão do corpo, né? Porque o estarmos no corpo é o que nos santifica, é o que nos purifica. Aqui recebemos uma palavra como essa. Aqui somos perdoados dos nossos pecados, porque entramos aqui nesse lugar, sentimos a presença de Deus, nos arrependemos antes de uma ceia, pedimos perdão a Deus pelas coisas que temos pensado, falado, feito, e Deus nos perdoa. Então aqui a nossa vida com Deus ela é conservada, mas lá fora a nossa vida com Deus fica ameaçada. Então o que nós devemos fazer? Guardar a nossa vida em Jesus, viver no temor de Deus e com amor a Jesus, porque isso vai nos levar a vivermos a plenitude do Senhor, amém? Que são as bênçãos terrenas, mas também o dom da vida eterna. Então, quem está aqui hoje pela primeira vez? Quem está aqui hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, assim, para eu te conhecer. Isso, estou vendo várias pessoas. Essa palavra, ela tem o endereço do seu coração. Deus não só quer mudar a vida de vocês para uma vida melhor, com paz, com uma promessa de restauração, com uma promessa de restituição. Deus não só vai restaurar áreas da sua vida que estão abaladas, destruídas, como também Deus vai restituir coisas que te foram roubadas. Você vai receber de volta coisas que o seu coração clama por elas. E além disso, Deus vai fazer o acréscimo, vai te dar coisas novas que você não conhece. E uma dessas coisas novas, a melhor de todas,
é a possibilidade de viver com Ele para sempre no seu reino celestial. Se você quer isso, o preço disso é muito pequeno. O preço disso é você crer no seu coração que Jesus ressuscitou de entre os mortos. Você não imaginar, você não acreditar só que Ele morreu, porque muitas vezes a visão que ficou fixa para nós é de um Jesus morto. Mas Jesus não só morreu ali na cruz. Jesus, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também com Ele. Amém? Então, se você que está aqui hoje pela primeira vez deseja receber esse perdão dos pecados que Jesus provisionou para nós ali na cruz. Por que recebemos o perdão dos pecados através da cruz? Porque ali na cruz Jesus sofreu o castigo que era para mim e para você. E para eu e você não termos que ser castigados, Jesus recebeu todo o castigo sobre Ele. Ele ficou com o castigo para Ele e entregou a paz e as bênçãos para nós. Amém? Então, quando alguém deseja essa vida nova com Deus, esse relacionamento com Deus, o que é o preço desse encontro, dessa aliança definitiva com Cristo? É a pessoa crer no seu coração que Jesus ressuscitou de entre os mortos e ela confessar Jesus como o Senhor da sua vida. Isso é uma oração de entrega do seu caminho, do seu futuro espiritual a Deus. E aqueles que fazem isso com fé, dizendo: Senhor, eu quero ser perdoado pelo Senhor, eu quero ser conduzido pelo Senhor ao seu reino de vida eterna, eu quero ser governado pelo Espírito Santo. Quando uma pessoa pede isso para Deus, Deus dá isso instantaneamente. Porque a Bíblia diz: se até vós que sois maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Então, quando a gente pede para Deus nos perdoar, nos fazer melhores, Ele faz isso de forma instantânea. Ele toca com vida o nosso espírito e nos enche do seu amor, da sua paz, da sua alegria, da sua esperança e da sua certeza da vida eterna. Amém? Eu creio na vida eterna. Eu nunca fui lá no céu para ver se ela existe, mas a convicção que existe dentro de mim, dentro de muitos aqui, é uma coisa feita pelo Espírito de Deus. E o homem só tem paz mesmo, ele só tem segurança na vida quando ele tem essa certeza. Amém? Porque através dessa certeza, o pior inimigo da existência humana, que é a morte, é vencido. Quem quer aqui vencer o pecado, quem quer vencer o mundo, quem quer vencer os desafios da vida e a própria morte? Basta fechar os olhos comigo agora e fazer essa oração, convidando Jesus para fazer parte da sua vida, para governar o seu destino espiritual. Feche seus olhos onde você está, principalmente você que veio aqui pela primeira vez. Deus quer te dar o amor dele. Deus quer te dar o perdão e a salvação que só Jesus pode te dar. Feche seus olhos e repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero neste dia reconhecer diante de Ti que, como um ser humano, eu tenho falhas, eu cometo pecados, mas pelo poder da Tua palavra e do Teu Espírito Santo, eu posso crer no Teu amor, eu posso crer no Teu perdão, conquistado para mim, ali na cruz do Calvário. Eu posso crer também hoje, Senhor Jesus Cristo, que ao terceiro dia, após a sua morte, o Senhor ressuscitou, por ser o Filho de Deus, que habitou entre os homens. Eu quero hoje, Senhor Jesus, te pedir, perdoe todos os meus pecados, e toca agora com vida, o dom da vida eterna, ao meu espírito, fazendo de mim hoje uma nova criatura em Cristo Jesus. Para isso eu declaro que hoje abro o meu coração e te recebo, Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, faz do meu coração a tua morada eterna
e conduz a minha vida, através de Jesus Cristo, à vida eterna com o Pai. Em nome de Jesus. Amém.